Vamos falar sobre sexo hoje? Minha entrevistada é a doutora Aline Ambrosio. Ela que é ginecologista, obstetra e especialista em sexualidade humana. Então fica comigo que eu estou com você. Muito obrigada, doutora Aline, por me receber aqui no seu consultório. Eu que agradeço, estou bem feliz com vocês aqui. E eu mais ainda, e vamos falar de sexo! Que, aliás, que tabu, né? Ainda nos dias atuais. Quanta vergonha de se falar sobre isso, né, doutora? E quanta mentira também se fala a respeito disso, né? É verdade, muitos mitos. É muito importante a gente desconstruir isso para que as pessoas possam exercer a sua sexualidade na íntegra. Vamos começar então? Vamos. Então me fala, quais são esses mitos? Vamos começar do começo, vamos dizer assim. Então, para começar bem do começo, qualquer medidor de qualidade de vida, Alessandra, considera a sexualidade como um dos pilares para se obter saúde na vida. Ele está ao lado do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do bem-estar mental e espiritual também. Então, se uma pessoa não exerce na sua íntegra a sua sexualidade, ele não é considerado saudável, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde. Por isso é tão importante a gente derrubar mitos, tabus e abrir a conversa a respeito sobre a sexualidade. Eu penso assim, até falei com você antes de a gente começar esse bate-papo, né? Do modo que eu tô pensando, é certo ou não? Não pode ser prioridade o sexo na vida de um ser humano. Ele tem que ser uma consequência, uma coisa saudável, normal na vida de qualquer um. Exatamente. Pode ser isso? Pode. Tá. É igual você tem que comer bem. Não adianta também você só se materializar e não tratar da parte espiritual, você não cuidar das suas emoções, até porque hoje em dia tem uma linha da medicina que a gente acredita que as emoções vão impactar a percepção cerebral e isso poder impactar também em questões de saúde física, tá tudo interligado. Então, o sexo faz parte, integra todas as outras questões do dia a dia de qualquer indivíduo. Porque antigamente, né, nós tínhamos tantos tabus, a nossa criação, a minha mesmo, né, em relação ao sexo. Nossa, sexo é proibido, às vezes até uma coisa suja, né? Ai, não pode o menino passar a mão em você, tocar em você, não deixa não sei o quê, né? Então você já cresce com aquela formação, né? Ainda hoje existe isso? Ainda existe, mas também existe o extremo oposto, onde tudo é liberado e tudo pode. O importante é que isso não cause sofrimento para uma pessoa. Por exemplo, qual é o diagnóstico de disfunção sexual? É algo que traga sofrimento para o indivíduo, cronicamente, pelo menos por 6 meses. Tá? Então, se você faz sexo de uma maneira extremamente liberal e isso te causa sofrimento, também não é bom. Certo. Ao mesmo tempo que se você também é recatado demais para o sexo, tem um monte de mito e tabu, várias travas que foram impostas desde a construção da tua sexualidade, seja pela religião, seja pela educação dos seus cuidadores lá atrás, também isso vai impactar na tua qualidade de vida sexual. Então, os dois extremos são ruins. Quando você fala em fazer muito sexo e não fazer quase nada de sexo, me lembra muitos bate-papos assim, né? Não só em rodas, né, de mulheres, né, ou até mesmo de homens que a gente fica sabendo e até mesmo nas redes sociais, né, que a gente vê muito isso, doutora. Então é isso, né? Não importa quanto você faz, porque é aquele negócio, eu faço 3 vezes todo dia, todos os dias eu faço 3 vezes sexo, né? Ou eu faço todo dia, ou eu faço, né, toda hora, não sei o quê. Então, não é a quantidade, sim a qualidade. E isso o quanto que isso te traz de benefício, te Exato, traz de alegria, de te traz de bem-estar, né? Então, se você faz muito e isso te incomoda, também não é bom. Inclusive tem até uma doença que é a compulsão sexual, que você faz sexo não por uma gratificação sexual em si, mas por uma necessidade de estar sempre aliviando algum sofrimento. Tipo um vício, né? E pode, inclusive, te levar para outras compulsões, seja ela por jogo, por drogas e por aí vai. Quais são as perguntas mais frequentes, as dúvidas mais frequentes sobre sexo, doutora? Aqui no consultório chega muito mais mulher do que homem. Então a queixa mais frequente é o baixo desejo sexual. Mas é importante desmistificar, porque muita gente acha
que tem disfunção sexual porque fala assim, ai doutora, agora eu não me pego mais sentindo tesão pela minha parceria no meio do dia. Então eu costumo fazer uma brincadeira com as minhas pacientes que Deus é menino, que ele fez a gente muito mais complexa do que os rapazes. E a gente sabe desde aí do início dos anos 2000 que o ciclo de resposta sexual para a mulher ele é diferente do homem. O homem, geralmente, você passou, ele já sente desejo, só de você passar ali com uma roupa sexy ou só com o seu lingerie. Aí ele vai ficar excitado, ter um orgasmo e aí vem o período refratário, que é o período no qual ele leva um tempo para poder ter uma nova ereção. A mulher só vai ter esse desejo espontâneo só por 3 meses, no máximo 1 ano de um relacionamento. Então isso não é considerado uma doença, uma disfunção sexual quando esse desejo some. É simplesmente uma consequência de como a mulher funciona. Nossa, que estranho. Pois é. Deus não é menino? Meu Deus! A mulher ela vai ter algo que é chamado de desejo responsivo. E se esse faltar, aí sim a gente precisa realmente fazer um tratamento. Então muita gente que me pergunta no consultório, vem com essa queixa de baixo desejo, na verdade ela não tem uma disfunção. Só essa explicação que a gente chama de uma aula de psicoeducação já funciona para ela entender que ela é normal e buscar as medidas para acabar o sofrimento ali no relacionamento. O que vai influenciar esse desejo responsivo, em primeiro lugar, é a autoimagem, como ela se percebe. Tá. Então, se ela estiver acima do peso e não estiver confortável em tirar a roupa na hora do ato sexual. Certo. Se ela tiver após uma cirurgia que mexa com a feminilidade dela, por exemplo, a retirada do útero. 20% das mulheres que tiram o útero, independente se é para uma doença benigna ou maligna, podem se sentir menos mulher e cair o desejo sexual, mesmo que você visualmente não esteja mutilada. Pacientes pós-câncer de mama, até a gente lançou um livro esse ano para falar de sexualidade e câncer de mama. Pode cair o desejo pela questão da autoimagem, da queda da sensibilidade após a cirurgia de reconstrução ou após a aplicação da radioterapia. Então, a autoimagem é a primeira questão. A segunda são os hormônios. Para termos vontade de nos engajarmos sexualmente, é necessário o hormônio feminino, o estrógeno, e a testosterona, que é produzida tanto pelos nossos ovários como pelas glândulas suprarrenais que ficam sobre os nossos rins. E a mulher, naturalmente, vai ter oscilação na época do ciclo menstrual, então é mais comum a gente ter mais desejo entre a menstruação até a ovulação e cair um pouquinho o desejo na segunda fase do ciclo menstrual. Que é a natureza, É a natureza. Quando a gente entra na menopausa, que esses hormônios femininos caem, a testosterona cai mais drasticamente, cai bastante o desejo sexual também. Então a parte hormonal é importante. No ciclo gravídico puerperal, no pós-parto é muito comum cair o desejo, porque a gente tem uma queda abrupta do estrógeno e da testosterona. Tá. Além disso, a autoimagem está alterada. Sim. A gente está cansada porque está naquela função de acordar à noite para cuidar do bebê. E também tem toda essa questão hormonal do hormônio que produz o leite, a prolactina, também diminui o nosso desejo. E até uma proteção para a espécie, que você está ali agora para cuidar do bebê e não para procriar de novo. Para gerar um novo. Isso. E essa queda hormonal, além de tudo, vai levar a uma secura na região vaginal, diminuir a lubrificação e a sensibilidade. Então, às vezes, o ato sexual no pós-parto também já é menos prazeroso. Então, hormônios influenciam. E fora esses pontos que você colocou, todos esses, existe dicas para as mulheres de estar tentando dar uma elevadinha aí na cada vontade? Fase, sim, em cada fase vai ter uma dica diferente. Eu falei da parte hormonal, entram os estímulos. Esses estímulos são tanto o quanto a gente se autoestimula e o quanto a gente se permite. Então, nível quanto você se masturba para entender como funcionam os seus pontos mágicos. Até porque grande parte dos brasileiros acha que ponto mágico de mulher é mama e clitóris, e a mulher tem vários pontos mágicos no corpo. Tá. Então essa é uma das dicas que a gente dá do autoconhecimento, no banho, da gente parar um pouquinho no dia, tanto para refletir o que foi bom, o que não foi ruim, o que foi ruim no dia, para tentar não repetir, fazer um balanço, né, que a gente quase não faz mais hoje em dia, mas também para se tocar e se conhecer e se acariciar um pouquinho. A gente sempre joga a responsabilidade desse prazer pro outro, né? A gente quase não faz, isso não exerce. É verdade. Então, fantasias sexuais, o quanto você se permite abrir a cabeça e sair para fora da caixa.
de ir num sex shop, um brinquedo, aprender a ter um orgasmo vaginal sem o outro, com um vibrador da região vaginal ou um vibrador de clitóris. O quanto que a gente se permite esse tipo de coisa, isso também vai influenciar. E o script sexual, que não pode ser monótono. Então, às vezes, os pacientes reclamam bastante aqui. Ai, doutor, eu já sei o jeito que ele vai me beijar, como que vai ser a preliminar, como é que vai terminar o sexo, se é por cima, se é por baixo. Tá. Então, essa monotonia faz cair o desejo também. Ah, entendi. E no final de tudo isso, a mulher, ela além de ser uma mulher, hoje ela é profissional, ela é mãe. Então, se não tiver no Dona de âmbito casa, dela, né? do ritmo de vida, algo que a esteja estressando, por exemplo, um parente muito querido doente, ou um filho com problema na escola, ou se ela não estiver bem no relacionamento, isso também vai impactar no desejo. Eu sempre falo, doutora, assim, o sexo do homem tá aqui, né? E da mulher tá aqui. Seria isso? Eu falo que tá aqui e aqui. Tá. Tá nos dois lugares. Sim. Né? Eu brinco com os maridos, eu falo, gente, vocês querem ter uma mulher ativa sexualmente? Sexo pra mulher começa no bom dia do café da manhã. Ponto. Então manda um WhatsApp no meio do dia. Estimular. Estimular, né? a Porque fantasia. o homem estimula-se mais na parte física, Exatamente. né? E visual. Exato. A mulher não, ela tem que ter todo esse preparo, O né? namoro tem que continuar a conquista para a mulher ter o engajamento no final do dia. Isso é tudo que você Senta tá falando. para ter um horário ali em casa, que põe os filhos para dormir mais cedo, vai assistir um filme juntos, leva sua mulher para jantar, né? Sair para ter um dia que é o dia do casal. As pessoas esquecem desse vínculo do casal. Depois que tem filho, parece que vira só pai e mãe, né? Mas é isso então mesmo. É importante. E quando você sai, você fala sobre filhos, né? Que eu sei, experiência própria. Essa é uma dica que eu falo. O dia do casal é proibido falar de filhos, gente. Às vezes eu saio com o Rogério e a gente começa a falar dos dois e falo, olha, o que adianta, né? Nada. Até um exercício que eu faço às vezes para os casais aqui pega aquele dia do mês que vocês casaram ou a celebração do namoro, da união. Tá. E todo mês naquele dia vocês vão fazer algo simbólico que represente o porquê vocês decidiram um dia compartilhar a vida juntos. Então, sei lá, eu conheci você fazendo aula de teatro. Então, todo mês naquele dia que, sei lá, dia 20, que é o dia que a gente começou a namorar ou o dia do casamento, nós vamos ao teatro, depois a gente vai dormir no motel, a gente vai terminar o dia num lugar diferente, porque também a monotonia do mesmo lugar sempre cansa. É verdade. E infelizmente também, às vezes, doutora, os pais não têm com quem deixar as crianças, né? Mas eu acho que tenta dar um jeitinho para alguma coisinha só para sair um pouco da rotina. Né? Eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Então, uma amiga, ela fala que ela tirou o útero aos 38 anos, que você estava falando. Ela acabou de fazer 48, né? E ela se sente muito triste, porque ela não tem vontade de fazer sexo, né? E ela pergunta assim, quando essa menopausa vai embora? A menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação da nossa vida. O climatério é essa gama enorme de sintomas que a gente desenvolve quando cai a produção hormonal. Se aos 38 anos foi feita a cirurgia da retirada do útero e junto foram tirados os ovários também, que eles são os produtores de hormônio, ali, se você não tivesse nenhuma contraindicação, já teria sido bom ter alguma reposição hormonal para não impactar a qualidade de vida global e sexual. Desde aquela época. Mas geralmente nessa idade não são tirados os ovários. A gente tira os ovários só acima dos 50 anos ou às vezes nem isso. E agora, se tá com essa queixa sexual baixa, tem que conversar com o ginecologista para ver se é possível fazer uma reposição hormonal. Também existem alguns fitoterápicos que podem melhorar a questão sexual. Que ela ainda falou que a vagina dela sempre tá seca e tá tendo problema, tá sendo difícil com o marido, a relação com o marido, porque tem maridos que também não entendem muito isso. É que quando tem um descompasso no desejo sexual do casal, a gente precisa equalizar isso, né? Chegar no meio termo. Então, provavelmente, se ela agora tá com secura vaginal, provavelmente você tá com baixa produção hormonal também.
E aí, se não puder fazer a reposição de hormônio, existem técnicas de energia que podem ser aplicadas para melhorar a lubrificação e elasticidade. Tá. E também com falta de lubrificação, vai começar a ter dor, é outra disfunção sexual. Passa-se a ter dor para ter relação. E se o cérebro começa a perceber que sexo e penetração é doloroso, cada vez vai ficando mais difícil. Aí ajuda com as fisioterapeutas especialistas nesse trabalho do assoalho pélvico, para o relaxamento adequado da musculatura, manter a região saudável e viva, né, lubrificada. E a aplicação de laser ou de radiofrequência na região pode ajudar, além da terapia hormonal. Tá aí, minha amiga, olha as dicas da doutora Aline. Tem bastante coisa a ser feita. Que é sensacional. Rapidinho aqui, doutora, pra gente finalizar, tem um amigo perguntando, né? Queria saber, no caso, até onde a varicoceles me atrapalha no sexo ou não. A varicocele são as varizes da bolsa, né, escrotal, né, da região do saco. Tá. E isso pode causar dor crônica e pode doer na hora da relação. Então isso pode ser um dos fatores de interferência no ato sexual. Também pode reduzir a fertilidade em alguns casos. E se isso levar a uma percepção dessa pessoa de que você está menos masculino, isso também pode impactar mais pelo lado psicológico, para ter uma boa ereção, uma boa performance sexual. Então, nesses casos, é importante procurar o especialista, que é o urologista. E eu acho legal a gente finalizar com essa pergunta aqui também, essa dúvida. Teremos uma segunda parte, viu, gente, desse nosso programa. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Eu só tenho prazer quando a mulher goza. Isso é normal? Então, tinha que ser, né? A gente brinca, tinha que ser, né? Porque muito homem não presta atenção no prazer da parceira, né? Tem homem que a percepção dele é o quanto que eu consigo estimular uma mulher, isso mexe com a masculinidade dele. Isso não quer dizer que ele precisa ejacular só no momento que a parceira está tendo o orgasmo. Tá. Mas às vezes o prazer emocional dele, porque o homem pode gozar mesmo sem ter a ejaculação, às vezes pela percepção dessa pessoa, ele pode realmente só ter prazer a hora que ele estimula a parceria. A gente chama isso de sexo tântrico. Parabéns. Maravilha! Doutora Aline, muito obrigada. Milena, deixa eu mostrar da doutora esses 2 livros que estão aí, que ela até falou no começo do nosso bate-papo. Um deles foi esse, né, doutora? Que é isso, Sexualidade e Câncer de Mama. A gente fez junto com o Dr. Marcos Desidério Ritt, que é um mastologista lá do ICESP. Certo. É um assunto que a maior parte dos centros de oncologia no mundo não abordam, né? Eles não falam sobre sexualidade no tratamento dos pacientes com câncer. Nossa, que é de extrema importância, super importante. Doutora? Vale a pena, gente. E aqui... O assunto deve vir de casa, como falar de sexo com os nossos filhos. E esse é o nosso próximo assunto do nosso próximo programa. Tá bom. Né? A educação sexual nos dias atuais, que é assim, vou falar de novo, né? Eu sempre falo isso, mas eu repito novamente, de extrema importância, né? Nos dias atuais falarmos sobre, antigamente não se falava nada de sexo, agora temos sim que falar com os nossos filhos. Exatamente, até para protegê-los, né? É isso aí. É super importante. Então até o próximo programa, doutora. Obrigada por enquanto. Obrigada, Alessandra. E eu te espero no próximo programa com a doutora Aline Ambrosio, falando sobre sexualidade das nossas crianças, tá certo? Dos nossos adolescentes. Lembre-se, se inscrevam em nosso canal, curtam, toque o sininho para receber as novidades dos nossos programas que vão ao ar todas as terças e quintas a partir das 20 horas. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, Beijo. tchau. Até.